Até agora, apenas 17 países legalizaram o casamento gay no mundo. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o direito aos casais homossexuais no Brasil, o tema ainda provoca muita polêmica. Projetos de lei sobre direitos de homossexuais têm a tramitação lenta no Congresso, o que reflete a posição ainda conservadora da sociedade brasileira em relação ao assunto. Nós vamos conversar com a advogada especializada em direito homoafetivo, direito das famílias e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB, Maria Berenice Dias. Ela veio ao Senado participar de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre novas configurações familiares. É a nossa convidada no Cidadania. Olá, Maria Berenice. Olá. Eu queria que a gente começasse conversando sobre a proposta que você está comandando de apresentação de um projeto de lei para criar o Estatuto da Diversidade Social, que você quer que seja diversidade sexual, que seja uma proposta de lei de iniciativa popular. Pois é exatamente como tu colocasse essa nossa inércia do nosso legislador, mesclado com preconceito, com medo, sabe, com alegações de ordem religiosa, enfim, sabe, para mascarar um pouco o seu preconceito. Então, nós não temos legislação. Então, a Ordem dos Advogados, a Comissão... Não existe nenhuma legislação? Não. Reconhecendo algum tipo de direito especificamente, não tem nada no Brasil, não tem nada. Se não fosse o Poder Judiciário desse país, nossa, nós viríamos num obscurantismo horroroso, né? Muito ruim. Então, assim, diante dessa omissão do legislador, a ideia da Ordem dos Advogados foi criar essa Comissão da Diversidade, que eu presido, e fizemos um projeto de lei amplo, microsistema, com princípios, com direitos, criando políticas públicas, adaptando a legislação que existe para conferir todos os direitos à população que eu chamo LGBTI. Insiro o I para, que também está previsto no Estatuto, os intersexos, os intersexuais, que é aqueles chamados hermafroditas, que não nascem com sexo definido e de uma maneira extremamente, né, no fundo, perversa, os médicos e os pais resolvem optar por um dos sexos quando nasce, e nem sempre a identidade da pessoa depois vai corresponder àquele sexo que eles escolheram de uma maneira aleatória. Então, isso aí precisa ser regulamentado, como tudo mais tem que ser regulamentado, né? Uma atenção muito especial para travestis e transexuais, que, sabe, do segmento é o mais vulnerável, porque é o mais exposto, né? Então, é o que não está na nossa sociedade, nós não convivemos com essa população, nós até convivemos com gays, convivemos com lésbicas, sabe? Então, mesclados na nossa sociedade, mas essa população não está. Então, até a lei de cotas está previsto para esse segmento no mercado de trabalho e também na educação. Então, assim, é um projeto arrojado. Por que você diz que a gente não convive com essa população? Tu conhece alguém? Eu conheço, mas... Não. Tu vai entrar num banco, tem alguém trabalhando, tu vai no shopping, tem alguém lá, tu entra em alguma repartição e tem algum trabalhando, não tem. Se tem, olha, muito difícil. Sabe? Então, essas pessoas, elas são excluídas muito severamente da família, né? Há uma rejeição maior porque é uma visibilidade maior. Não dá como esconder a orientação sexual do filho, sabe? Quando ele é travesti ou é transexual, e se revela muito cedo, né? E, então, na escola são as maiores vítimas de bullying. Então, a evasão escolar é muito grande, expulso de casa é muito grande. Então, eles não têm nem como, acabam tendo um índice de escolaridade também muito grande, então não conseguem se inserir no mercado de trabalho, não conseguem evoluir. Agora nós tivemos a primeira transexual com doutorado no Ceará. Agora, tu entende? E professora universitária, né? Pois é, mas entende assim, complicado isso. Então, acho que essa população merece um olhar especial e o Estatuto traz isso. Então, assim, como nós não temos legislação, a ideia é colhermos assinaturas, e é o que nós estamos fazendo, uma campanha nacional, colhendo assinaturas para apresentar por iniciativa popular. Foi que nem da ficha limpa, sabe? Que porque foi nesse sentido. E aí chega com um peso ao Congresso muito diferente, né? Pois é, mas assim, o nosso legislador, ele é tão hermético, tão fechado, que ele não faz lei, não encaminha a lei e também um pouco impede que os cidadãos apresentem leis. Porque para apresentar qualquer projeto de lei, acredita que precisa 1% do eleitorado, é um número
olha, quase inatingível. Mas hoje tanto o Senado e Câmara contam com as comissões de legislação participativa, que possibilitam a apresentação por uma organização da sociedade civil, né? Pois é, mas assim, mas como é um tema permeado de muito preconceito, a ideia é nós vimos assim, ó, com a população junto, nós já temos umas 200 mil... Não, traz outro peso para uma proposta. Exatamente. Uma proposta de iniciativa popular. Foram pouquíssimas até agora, desde que foi criado na Constituição, né? É complicado, é complicado conseguir esse número. E depois, assim, ó, não tem como o Tribunal Eleitoral conferir aquelas assinaturas, né? Para dar, então, legitimidade. Mas quando há um número significativo, se faz através da comissão participativa, enfim, de se entrar, mas entra com a sociedade. A ideia é esse movimento de cidadania. Mas a ideia do Estatuto da Diversidade Sexual é estabelecer a igualdade de direitos. O que falta? O que ele vem para consolidar? O que ele vem para trazer? Tudo o que a justiça já definiu. Todos os direitos. Sabe? Que não tem, por exemplo, direito ao casamento. Não existe expressamente. Ele não é proibido, sabe? Mas precisou, assim, o Supremo Tribunal Federal dizer que era uma união estável, agora veio o Conselho Nacional de Justiça dizendo, olha, não pode proibir. E mesmo assim tem juiz que não defere, não reconhece, não admite o casamento. Então, sabe, nós precisamos ter uma norma, porque a lei também ela tem assim, um efeito muito simbólico, muito pedagógico. Bom, agora é lei, agora eu não posso discriminar. E também, assim, ó, também tem a questão da homofobia, que a justiça pode conceder direitos, mas a justiça não pode punir. Tá? Para alguém ser punido, precisa ter uma lei. E nem a PLC 122, nada progride nesse país, né? Então, eu acho assim, uma lei com todos os direitos e assegurando, por exemplo, alas, políticas públicas obrigatórias, né? Alas nos presídios para a população LGBTI, né? Que travestis e transexuais possam ficarem dentro dos presídios femininos e não nos presídios masculinos. Dos jeitos que estão agora é um negócio terrível, sabe? Tem pessoas que chegam a ser estupradas 100 vezes por dia, né? Porque eles estão junto com os outros presos e tal, sem nenhuma atenção com relação a isso. Inclusive, a Ordem dos Advogados está tentando ver se consegue alguma coisa junto ao Ministério da Justiça em sede administrativa. Mas nós precisamos ter leis, né? E que nós não temos nenhuma nesse país. E em relação às famílias, que foi o tema da audiência pública, né? Que a senhora veio participar aqui no Senado. O conceito de família mudou. Eu olho assim, não é que mudou o conceito, porque a família nunca teve só esse modelão, assim, sabe? Casamento, homem, mulher, filhos, até que a morte separe. Nunca foi assim, né? Isso nós vemos quando nem a primeira família mais conhecida, né? Maria, José, o filho, também não tinha esse modelo, né? A Maria casou grávida, o José não era o pai de Jesus, registrou ele, então foi uma adoção brasileira. Jesus tinha 2 pais, né? Tinha o José e tinha Deus, e era uma família, né? E que se constituiu dessa forma. Então, até não estou fazendo uma brincadeira, mas é uma realidade. Então, assim, formatos de famílias fora daquele modelo do mulher casar virgem, procriar só para ter filhos e tal, isso não existe mais, ou não existe só. Mas nunca tiveram visibilidade, nunca tiveram reconhecimento. E foi a justiça que foi alavancando e reconhecendo direitos, e depois, às vezes, veio a lei, veio a Constituição Federal. Então, agora nós temos um conceito plural de família. Por isso que eu falo direito das famílias e não direito de família, porque não existe mais só um modelo de família. E dentro dessas famílias avós com netos, famílias de tios, famílias só de irmãos, também tem essas famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo, que eu prefiro chamar de famílias homoafetivas, porque assim, ó, ressalta o que tem mais significativo na família, que é o vínculo da afetividade que une as pessoas. Ou seja, onde é que nós temos uma família? Quando nós temos essa representação, esse comprometimento, essa responsabilidade, né, das famílias unidas. Isto gera obrigações, isso gera direitos, isso precisa ter uma lei que diga, olha, os direitos são assim, as pessoas mantêm os vínculos afetivos e depois tem que se responsabilizar por eles. Então, as pessoas que mantêm essas famílias têm que ter essa responsabilidade, mas isso tem que estar positivado, isso tem que estar na lei. Então, nós precisamos ter uma legislação que ainda não temos no Brasil, acabamos dependendo da justiça e, sabe, isso emperra o direito do cidadão. E, assim, ó, de uma maneira mais significativa, acho assim,
quem acaba sendo mais prejudicado são os filhos dessas famílias. Porque isso também é uma realidade que sempre existiu. Homossexuais sempre tiveram filhos, né? Ou eram filhos de relações heterossexuais anteriores, ou eram filhos adotivos, adotados por um deles, porque não aparecia o companheiro ou a companheira. E agora, mais modernamente, essas formas de reprodução assistida, que elas estão ao acesso de todos. Inclusive, a mais recente resolução do Conselho Federal de Medicina, a de número 2013, agora desse ano de 2013, expressamente admite que os casais homossexuais façam uso desses métodos de procriação assistida. Bom, mas não admitia antes? Antes não havia falava. Antes falava homem e mulher, depois falava pessoas, e agora veio expressamente falou a expressão, né? Homoafetividade, então algumas clínicas não faziam por falta de, sabe, de amparo legal. Ou ao menos da própria associação médica. Mas agora há essa permissão, inclusive fazer feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, famílias homossexuais têm filhos. Bom, e esses filhos, como é que são registrados? Sabe, como é que se tem acesso? Hoje em dia, uma criança, quando nasce, recebe no hospital uma declaração de nascido vivo. Com este papel, né, bom, se essa mulher que deu luz a esse filho é casada, o marido pode ir lá, pega esse papel e vai no cartório e registra no nome dele e no nome dela. Ah, bom, se é ela que vai registrar, vai ela e registra no nome dela, se não tem marido. Mas se é uma união de pessoas do mesmo sexo, como é que faz? Tem que poder ser garantido que esse registro seja feito quando do nascimento. Então, agora está se procurando... Porque às vezes leva anos, né? A pessoa tem que contratar um advogado. E durante este período, até a criança nascer, porque a maioria dos juízes não está concedendo o que tem se buscado, assim, não, garanta que o dia que nasce já sai o registro, possa ser registrado o nome dos dois. Não, os juízes não querem, daí isso, então espera que nasce para entrar ou com uma ação de adoção, ou com uma ação declaratória de dupla maternidade, ou de dupla paternidade, enfim. Só que isso corre tempo, né? Mínimo 1 ano. Enquanto isso, essa criança só está registrado o nome de um, o outro não é pai, o outro não é mãe, não pode viajar, não pode botar como dependente no seu plano de saúde. Então, assim, há uma afronta ao direito de personalidade, ao direito de identidade, ao direito de ter um nome a essa criança ser registrado. Porque, assim, se vem acontecer de morrer esse que também é pai, que também é mãe, não está no registro, nossa, essa criança não vai ter direito a nada. Essa criança não vai ter direito à herança, não vai ter direito a receber uma pensão, por exemplo, daquele pai ou mãe que faleceu, vai ter o que entrar na ação de justiça para provar que, sabe? Quanto tempo isso vai levar? É como acontece hoje. É como está acontecendo ainda hoje. Então, assim, nós precisamos avançar. Então, já que temos o casamento assegurado, alguns direitos assegurados, por exemplo, botar como dependente no imposto de renda já está regulamentado, ter direito à pensão previdenciária, também tem regulamentos de ordem administrativa, mas com relação aos filhos não tem nada, com as crianças não tem nada. Então, acho que assim, é importante se dar... E a atual legislação de proteção à infância no Brasil não consegue atingir essas famílias. Não. Então, assim, a Constituição garante proteção integral, garante o direito à convivência familiar, garante obrigações de pais, né, com relação a filhos, enfim, mas o estabelecimento deste vínculo, sabe, não tem nada que proteja nem decisão vinculante, nem nenhum tipo de norma. Então, assim, é o direito que está sendo mais afrontado neste momento, mais do que dos homossexuais, é o direito dos pais, dos filhos dos homossexuais, sabe, que estão mais vulneráveis nessa oportunidade. E isso nós temos que nos dar conta. Sabe? As decisões favoráveis, elas não criam jurisprudência? Criam, mas temos ainda num número não muito significativo, vai devagarinho, assim. A ponto, assim, foi neste século que começou, foi no ano de 2001, lá pela Justiça do Rio Grande do Sul, quando eu era desembargador. Sim, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Porque
Porque é uma história de pioneirismo mesmo em decisões, Isso. né, a favor do... E a sua história, né? Então... Pois é, eu era magistrada, desembargadora no Rio Grande do Sul, e comecei a decidir nesse sentido. Então, a primeira decisão do Brasil reconhecendo essas uniões como uma família, bom, elas datam desse século, do século XXI, né? Tem alguns marcos importantes. Esse foi um, depois em 2006 também, lá do Rio Grande do Sul, também eu participei admitindo, então, que uma criança fosse registrada no nome das duas mães, sabe? E a partir daí se começou a admitir também a habilitação para a adoção dos dois. E o problema é assim, a jurisprudência desse Brasil, ela não tem um banco de dados nacional, então é complicado. Então, o que eu procurei trazer foi colocar tudo dentro de um site, enfim, para isso virar uma fonte de pesquisa, e foi assim que se avançou até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que em 2011, sabe, já tinham mais de 1000 decisões conhecidas e divulgadas. Bom, agora vamos ter que reconhecer, mas nós continuamos nesse trabalho e enquanto não tem lei, às vezes bate no preconceito do juiz, então ainda ficamos dependendo da necessidade ainda precisa de um processo de sensibilização sensibilização do judiciário, do legislativo, do executivo. Isso. E é isso que um pouco a comissão procura fazer. Então, a comissão de da diversidade sexual. sexual. Então, nós estamos criando comissões em todo o país. Já tem, acho que umas 115, né, em estados e cidades, para um pouco assim qualificar os advogados para trabalharem com isso, sabe? Porque também os advogados às vezes não querem entrar e aceitar esse tipo de cliente, porque acham que vai ficar rotulado. Então, é uma coisa engraçada, né? As pessoas... Não, e às vezes é só o novo, né? Às vezes é só as pessoas por têm desconhecer completamente como abordar. Não, também. E como o tema é permeado de muito preconceito, as pessoas pensam que é contagioso, homossexual, né? Não dá para ter amigo homossexual, sabe? Ah, então é homossexual, sabe? Existe essa dificuldade dessa aproximação e dessa aceitação. E também as pessoas não sabem muito em que portas bater. São rejeitados pela família, na escola, no trabalho. Bom, quem é que eu vou procurar, meu Deus do céu? Bom, ao menos vou na ordem dos advogados, que lá tem uma comissão, alguém há de me ouvir. E a proposta é exatamente essa. E com isso se aumenta o número de processos, o número de ações e se consolida mais uma jurisprudência. Mas nada substitui a necessidade de uma legislação. Nós estamos muito mal internacionalmente sem essa lei. Passamos uma imagem muito negativa, né, internacionalmente do Brasil. E quem quiser conhecer um pouco essa proposta da OAB, da criação do Estatuto da Diversidade Sexual, o que pode fazer? Primeiro, temos um site, www.estatutodiversidadesexual.com.br. Lá está o texto nós ainda estamos aceitando emendas e sugestões. Ele ainda está para uma consulta pública. Isso. Nós estamos fazendo audiências públicas em todo o país e vamos fazer também uma audiência pública nacional para fazer um texto consolidado, ouvindo a sociedade, ouvindo os movimentos, e também lá, e pode deixar assim a sugestão no próprio site, mas também já aproveita, já assina, né, o projeto, que é fácil, passe para os seus contatos. E pode assinar na internet mesmo. Na internet, pode assinar e pode compartilhar, e Twitter, e Face, enfim, sabe? Porque nós temos que meio que fazer quase uma rede nacional de cidadania, mas não pode ficar aquele sentimento, bom, esta causa não é minha, é a dele, então eu não tenho que me envolver, não vou entrar e tal. Sabe, as pessoas às vezes têm essa certa resistência de... vão atrás dos seus direitos e esquecem de achar que a gente tem aquele dever de solidariedade para com o outro. Às vezes a gente tem que aprender na vida a sentir a dor do outro, né? Fazer alguma coisa pelo outro que não está com todos os seus direitos garantidos, como, sabe, um número maior dos cidadãos está. Então, por isso que eu acho que isso tem que ser um movimento geral de inclusão de toda a comunidade brasileira. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Cidadania. Nós conversamos com a advogada especializada em direito homoafetivo, direito das famílias e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB, Maria Berenice Dias. Mande suas críticas e sugestões para nós, ligue para o 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.